Não, vou aproveitar então que a gente está falando desses dois livros, né, do caminhão e da Tá. viagem, para falar um pouco de cinema. Ah, Talvez porque eu vi uma entrevista sua que você disse que em momentos de crise é um momento para estudar, né, para se aprofundar, que eu achei muito, muito válido, né? Pensando agora também nessa situação que a gente está. E que você também estudou roteiro de cinema e pegou muita coisa de cinema emprestado para trazer para os seus livros, porque ambos são narrativas visuais, né? O cinema tem a questão do áudio, hum. audiovisual, mas ambos são narrativas visuais e a gente percebe, né, nas suas obras aspectos cinematográficos, né, assim, questão de movimentos, né? Esse livro aqui para mim é um exemplo claro, né? Você tem um quadro a quadro aqui dividido, né? Enquanto o caminhão vai chegando, depois a narrativa muda Uhum. para a família aguardando, para as meninas aguardando, e vai fazendo esse jogo que é muito parecido com o que a gente vê no cinema, né? E eu acho, para mim, principalmente cinema oriental, tem muito essa questão do movimento. Sempre tem alguma coisa em movimento, mesmo em silêncio. Você tem uma árvore balançando, um vento soprando. Então, eu queria saber se você tem influência do cinema, assim, de algum diretor ou diretora, algum filme. O que você gosta de assistir em cinema, Na né? verdade, o, o curso que eu fui fazer era muito básico. Aí li alguns livros sobre roteiro e tal, mas tudo com a intenção, não havia intenção nenhuma de fazer roteiro de cinema, não. Era mais interessado em livro ilustrado. Só que também tive uma pequena experiência de participar junto, fazendo o que chamam de. Ah, é como se fosse storyboard Ah, sim. para um vídeo das lendas, né? E só que assim, não sei se eu saberia fazer um roteiro para cinema mesmo, mas eu gosto muito de pensar, de analisar como narrativa, né? Não posso dizer que eu tenho. A influência, acho que se eu tiver, é indireta. Inclusive porque quando eu era Uhum. criança, assistia. Tem muita coisa que a gente não percebe o quanto está influenciando. Quando eu era criança, chegava cinema, e chegava um caminhão, aí que foi a inspiração para esse livro, O Caminhão, apesar de que aí eu não revelo o que é, e nem importa, porque na verdade é a magia, e aí talvez nem seja um cinema. Pode ser um teatro de sombra, pode ser teatro, pode Uhum. ser. Né? Mas a ponto de partida foi aí. Vinha um caminhão de cinema, e o mágico disso, o poético disso tudo, é que era estendido um lençol branco no rancho onde meus pais criaram. Não meus pais, onde uma comunidade não tão perto do nosso sítio, mas bem para lá da cidade, até era um pouco longe. Uma comunidade onde minha mãe cresceu, no rancho de cinema, no rancho de Bicho da Seda, eles estendiam um lençol branco. E como o rancho é alongado, então cabia muita gente. E as pessoas da comunidade, ou então da comunidade vizinha, ou de até mesmo a gente que morava um pouco longe desse lugar, ia lá assistir. Vinha uma vez por mês. Eu, como criança, lembro de algumas, Uhum. mas eu lembro muito mais desse ritual das pessoas chegando, aquela tela em branco, onde havia tudo que é possibilidade naquela tela em branco, já imaginando qual seria o cinema, o filme que passaria, né? Então, acho que inconscientemente vai ficando também. E acho que pensar um pouco, né? Você falou do storyboard, lembra muito, né? Essa questão de você fazer os caminhos, né? Da história ou do filme, do É, enquadramento que você é, quer. E aí eu até pensei em história em quadrinhos, né? Que meio que precede o cinema nessa questão de enquadramento, né? De como você vai retratar é, os personagens. E acho que tudo isso entra no bolo das influências. Aí você falou em história em quadrinho. As revistas que chegavam em casa, junto com. A gente fala revista, mas era de lombadas bem grossas, eram livros mesmo, né? Uhum. Só que eram revistas porque chegavam mensalmente,
e vinha junto com contos, contos adaptados, histórias policiais, em capítulos e biografias. Vinha também mangá. Né? E aí não há criança que não se encante por aqueles quadros, que também te traz muito do cinema, né? Então acho que tem um pouco disso também, um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Já que você falou de mangá, os alunos gostam muito, eu também consumo. E você lembra algum título que você gostava de ler de mangá? Algum específico, algum autor ou autora, né? Dessa época, assim, que pode estar, que tornou-se bastante conhecido, além do Osamu, tem o Osamu Tezuka, né? Mas tinha também, não era tanto infantil, mas poderia ser, para qualquer idade, uma crônica familiar de uma personagem chamada Sazae. Tem hoje em animação, YouTube, Sazae, porque era uma personagem muito atrapalhada, mas justamente esse lado atrapalhado e uma família muito comum, quase seria uma crônica de uma família de classe média, mais classe média baixa, talvez assim, que sonha com coisas muito simples e às vezes essa personagem acabava entrando em situações embaraçosas por querer se mostrar um pouco melhor, coisas desse tipo, né? Muito divertido. Mas também, deixa eu me lembrar, de um personagem conhecido como Doraemon. Doraemon ele é inspirado em gato, né? Gato. Mas o mágico é que ele tirava objetos mágicos da bolsa, de uma bolsa que ele tem. E o outro personagem principal também era um personagem muito, muito atrapalhado. E esse Doraemon vinha como auxiliar. Eu não sei se me inspirou tanto, não, porque o lado mais humor não é muito o meu forte. Mas que eu me divertia muito com esses. Agora, da Sazae-san, eu acho que. Não sei se eu consegui explorar agora alguma coisa, mas quando eu pensei em crônica, como eram em 5 quadrinhos, 5, mas era bem curtinho. Você tentar conseguir essa concisão, tão pouca. Depois passaram a fazer histórias mais longas, mas eu vinha em revista, de repente vinha até em revistas, acho que era a revista da minha mãe, viu? Vinha. Agora, a influência grande também para mim, que só perceber um pouco mais. Não sei se influência, mas assim, o que eu venho recuperando agora e trazendo são as cantigas que tinham uma sonoridade incrível. O desafio para mim é trazer essa sonoridade para o português. Por exemplo, não são cantigas, mas quando eu falo em sonoridade, quando Kenji Miyazawa ele traz uma palavra, ele usa a palavra clambon. Clambon sorriu, clambon riu, clambon morreu. Clambon ele traz como uma palavra, ele que inventou, mas olha como a sonoridade aberta e de uma palavra que você não conhece, traz um efeito para o personagem, uma descoberta de alguma coisa nova, e para o leitor também, né? Sim. Então eu tenho explorado essa sonoridade. É um desafio, né? Parece, assim, por exemplo, colocar, né? Quando eu introduzo a palavra mukashi em alguns contos populares, eu não colocaria se não tivesse um som desagradável, né? Mas pode trazer, iniciando já chamando a atenção com uma palavra desconhecida, que logo o leitor vai descobrir, ou também tem junto a palavra era uma vez ou outra há muito tempo atrás, ou no prefácio ou no pós-fácio. Então, quando você começa com uma palavra desconhecida, também traz um efeito, né?
se é desejável esse efeito. Se for, eu acho legal. Eu tô pensando, nesse livro aqui, né? No Issamboshi, tem o Esse eu não sei, Bukashi esse eu não sei se eu e... comecei, acho que não no início, né? Ou já. Agora eu não Mas, estou lembrando. No Momotaro eu trouxe História de Mukashi, talvez eu tenha colocado em algum ponto. não, mas o que eu quero dizer é que, assim, durante a leitura dele, você não tem uma nota de rodapé, você não tem nada no sentido de É. pausar o leitor Aham, para explicar. exato, O contexto mesmo já acaba dizendo, né? Por exato, exemplo, o exato. monstro, né? Uhum. Como é que é o nome mesmo? Mesmo porque tem ilustração, Oni. Oni. Ah, Oni, exatamente. esse som é difícil, porque escreve. Mas tem um som de NH, Oni. A gente Sim. tenta falar Oni, fica difícil. E não é necessário parar para explicar, porque a imagem também está mostrando e todo o Exato. contexto explica. E aí no final tem o prefácio para orientar o leitor, né, se tiver necessidade, É, enfim, dizer a origem exato. dessas palavras. Então, É. muito legal esse. E é uma coisa que acontece na língua portuguesa, né, assim, tanto de influências, por exemplo, de etnias africanas, de povos tradicionais africanos, que as palavras se integram, acabam se integrando no português. E no, Indígenas também, indígenas, né? num país como o Brasil, você tem também uma grande presença italiana, europeia e japonesa, isso Uhum. deveria pelo menos, né, se tornar um caminho comum, né? Vai Muito se tornando legal. devagarinho. Aos poucos, né? Uhum. E, bom, Otávio, tem bastante coisa para te perguntar ainda. Eu vou Tá, tentar vamos lá. sintetizar, né? Porque você falou dessa questão do cinema, né? Até pensei que aqui no livro você coloca que ele é dirigido por você. É, Até por isso é que. dirigido, na verdade, o que é o divertido no livro ilustrado é que você brinca um pouco com, Aham. né, posicionando personagens, fingindo que tem uma câmera. E o dirigir, então, tem isso. E também tem o literal, dirigir o caminhão, Dirigir o caminhão. que eu não consigo, né, dirigir um carro, mas não consigo. Porém, no livro, você pode brincar que você dirige um caminhão. Esse duplo sentido do dirigir aí é o que eu falei, então tá, vamos lá, brincar Vamos também lá. com isso. E Lúcia, a gente faz aqui na escola algumas oficinas de escrita com os alunos, né? Uhum, Oficinas de contos, de livro ilustrado, de uhum, poesia. E a gente sempre fala muito dessa variedade de técnicas, que a técnica utilizada também conta a história. Se você opta por fazer um livro usando técnica digital, se você opta por fazer um livro usando tinta a óleo, né? Todos esses materiais, de alguma forma, contam a história. E aí eu trouxe para eles o exemplo do sumiê, da técnica sumiê, que são pinceladas únicas, né? E queria que você falasse um pouco mais tanto do que é o sumiê, que você já citou aqui na entrevista, mas que é algo que você usa muito nos livros, e como que você decide a melhor técnica para uma história, porque tem, por exemplo, o Orie, você optou por fazer. É papel craft que você fez os desenhos, mas parece que é um papel mais. O, o original, sim, o original eu Ah, desenhei sim. no Craft, mas tem um tratamento que talvez tenha clareado um pouquinho ou puxado um pouco o contraste no computador na hora de tratamento de imagem, mas desenhei no Craft. Foi uma escolha, né, de fazer no craft. Tem um É, outro livro seu, esse eu não tenho aqui, mas a gente tem na eu biblioteca, tenho. Ah, que é um sobre. Que acontece no ritmo da máquina de costura. Acho que é sim, sim. tantos cantos, eu não. Tantos cantos. Né? É isso mesmo. É. E ele é feito digitalmente. É. Aparece, né? Então, como que se dá essa escolha, né? Esse Qual que é a melhor técnica? O Tantos Cantos foi uma. Na verdade, eu pensava que seria apenas um layout, o digital. Né? Tava ali à mão, tava me facilitando. Eu falei, então eu vou fazer um planejamento aqui. Só que é engraçado que inconscientemente eu acho que eu fui recortando como molde. E eu já costurei também um pouco, quando, quando bem nova, Uhum. um pouco por necessidade talvez de a gente
na época que não era tão, que a gente usava mais tinha mais esse hábito de roupas feitas à mão, costurando. Minha mãe sempre costurou nossas roupas, então acho que foi inconsciente, fui cortando como se fosse molde, né? E aí ficou. Não que não pudesse usar outra técnica, mas aí seria outro livro, né? Se fosse um outro ilustrador, acho que usaria outra técnica. Então tem livros, até mesmo os livros antigos, na hora de refazer, eu vejo hoje, depois que eu aprendi a sumir, eu falei, olha, o Momotaro, por exemplo, foi um que o primeiro fiz em acrílica, depois de experimentar várias outras técnicas, eu pensei, poderia ser em sumiê, mas não um sumiê puro, eu acho que eu eu separei a linha da mancha um pouco em papéis diferentes e juntei depois em computador. Então, não vou dizer que é sumiê puro, mas tem toda a característica do sumiê, a simplicidade, o espaço, né? Mas o sumiê, meu professor dizia que não pode haver nenhuma pincelada sem sentimento. Mas para colocar esse sentimento também você precisa praticar muito, né? E acho que para não perder a característica é realmente a simplicidade, naturalidade. Parece simples, mas como não tem retoque. Agora eu trago para a ilustração. Eu tenho a consciência de que eu estou fazendo para a ilustração, onde eu me permito também, de repente, usar papel que não seja só para o sumiê. Já que eu estou trazendo para a ilustração, tem hora que eu misturo um pouco. Igual posso pintar com aquarela um capim, misturar com outra técnica. É mais ou menos assim. Agora, só um detalhe que eu queria comentar. Eu fiz alguns vídeos que estão no site da Zahar Companhia, que agora estão juntos, ou no Instagram, no meu Instagram também, na parte de destaques, que o sumiê como uma entrada para a poesia. Eu acho que o fato de você olhar para a natureza, né, antes de, até mesmo só nesse processo de olhar, já é uma entrada. Já que você citou a poesia, eu estou pensando aqui, porque você ilustra, né, os livros, tanto histórias sem palavras, como reconta lendas japonesas, e você tem experiência com praticamente todos os gêneros literários. Você estava falando que escreve crônica também, né? Mas o Chão de Peixes é um livro de poesia, aparentemente muito inspirado no haikai. Você tem este aqui, é um livro que eu gosto muito, é Histórias Tecidas em Seda, né, que é o conto mesmo, né, propriamente dito, e você também escreveu um romance, né? Deixa eu só corrigir um detalhe. Claro. Você está falando do livro de Sayuri? Eu acho que sim, eu não tive contato, mas eu acho que eu vi que ganhou o livro Jabuti, de Sayuri, né? Esse é histórias, eu não consideraria romance. Sim. Deixa eu ver se estou com ele aqui em mãos. Histórias Guardadas pelo Rio, e mesmo os livros de Sayuri, que é o mais longo, se for pensar em quantidade de texto, tal, eu também não consideraria tanto como romance, eu diria mais como novela, se for falar em gênero. Né? Sim. Porque tem um processo diferente, eu acho, né? Mesmo em novela, de um conto ou uma crônica, pelo menos assim, na minha experiência, quando fui escrever os livros de Sayuri, eu separei um tempo e tinha que ter uma disciplina de todo dia escrever, independente de estar inspirada ou não estar inspirada. Aliás, inspiração também eu acho que é muito mais trabalho, né? Com certeza. Muito mais trabalho. Então, foi algo que eu não tinha assim tanta... Poderia até fazer pausa, por exemplo, Histórias Guardadas pelo Rio, pausa quando eu não conseguia mais
enxergar, então eu tinha que deixar adormecer, deixar um tempo, digamos, a pessoa fala deixar na gaveta um tempo, mas deixar adormecendo para depois voltar. Mas os livros de Sayuri, eu lembro que eu separei um tempo e escrevia continuamente. A pausa seria mais para depois que está mais ou menos num formato, você deixar um tempo para voltar e editar, né? Então eu acho que seria um pouco assim, o processo é um pouco diferente. Apesar de ter demorado bastante tempo, o Chão de Peixes, eu fui fui escrevendo 10 a 12 linhas, um texto bastante curto, em prosa. A partir, mas já tinha, em prosa, mas já tinha, e a poesia já estava lá, eu posso dizer. Né? Que depois eu fui enxugando. Mas esse processo foi porque, no que entrou a ilustração, eu vi que não havia necessidade de... tirando redundância, ou tudo bem que tenha redundância, mas casando com a ilustração, dialogando, né? Eu acho que agora, por exemplo, eu gostaria muito de entrar numa história bem mais longa, só eu tenho consciência de que eu vou precisar separar um tempo longo com essa disciplina. Né? Nesse meio tempo, surgem outros que vão chamando, que já também estava lá, meio que em fila. Né? E aí, à medida que essas histórias, que eu sinto que eles estão mais... Não tenho certeza. A criação é... Crônica é diferente. Eu acho que eu posso decidir que vou pegar algum depoimento ou pegar alguma situação de... Pode ser crônica de memória, uma pequena situação, e falar, não, vou escrever agora uma crônica, mas eu sei que essas histórias que eu vou elaborando para depois pensando em ou ilustrar ou não, eu tenho um momento que eu sinto que já amadureceu um pouco dentro de mim. Inclusive começa a vir um pouco também como imagem. Posso não usar, mas vagamente assim, sugerindo uma técnica na minha cabeça. Uhum. Pode acontecer de quando eu pôr no papel não funcionar bem, mas aparecem como num filme em grafite, ou num filme em aquarela, um pouco assim, ou em PB, ou em... Aparece como... Mas isso aparece porque, como eu desenho, aparece em forma de um pouco assim, desenho, ou se for num livro como inspirado em uma história da minha mãe, aparece como num filme, como se eu estivesse criando um filme na minha cabeça, algo assim. Agora, pensando nessa história mais longa que você tá escrevendo e que vai precisar aí de uma certa disciplina, como você colocou, escrever é um pouco isso, né? Decidir, assim... Você tem todo esse momento de sentar, escrever e de tentar manter essa rotina que não é fácil. E a parte difícil mesmo é decidir o que vai entrar no livro, né? E como vai entrar. Exato. E agora, atualmente, então, você está escrevendo uma história mais longa sobre a sua mãe? Não, essa que eu estou escrevendo agora, eu talvez não seja tão longa assim, porque eu vou cortar muito e vai entrar a ilustração. Mas eu estou usando um pouquinho, eu acho, né, pelo menos assim, a minha intenção, tem uma parte que está entrando assim quase como um roteiro. Então eu vou anotando numa outra cor, porque, pelo menos na ideia inicial, esse roteiro vai ser ilustrado depois. Uhum. E a parte do texto eu vou mudando de cor. Aí já é um processo bem particular mesmo de trabalhar. Então essa história é inspirada um pouco pegando um pouco de cada um. Inspirada um pouco na minha mãe, vou fazer uma ligação na minha mãe, minha avó. E aí eu estou traduzindo algumas cantigas. Não porque eu quero colocar a cantiga de qualquer forma, porque eu quero divulgar a cantiga, quero divulgar a cantiga japonesa. Eu penso isso mais como consequência se acontecer. Mas é mais porque pode
ajudar muito no momento ou numa passagem de uma personagem, alguma frase, ou inspirado na cantiga ou um trecho de uma cantiga, já que eu tive me pareceu, né, que tem a ver com uma passagem de uma das personagens, um pouco nesse sentido. Então eu não começo já com uma intenção, tá, eu quero divulgar a cantiga, porque até tenho outros projetos onde eu quero juntar uma mistura de pode ser trava-línguas, pode ser um haikai, onde caiba tudo isso, junto com uma crônica, talvez como um livro onde traga o Quintal de Assarri, que era uma mistura, porque tinha crianças que vinham de longe, morar lá no sítio do meu pai ou na vizinhança, e também da escola rural. Então tem alguns que eu sinto que não cabe tanto num formato de um livro ilustrado. Pode ser um pequeno episódio ou pode ser uma pequena cantiga, alguma brincadeira. Uhum. Então eu teria que encontrar um outro formato de livro, mas livro ilustrado sim, acaba podendo ser. Agora, assim, de tudo isso, acho que como tem muitos alunos que, né, tem, aliás, todos, acho que o escrever, se expressar é uma necessidade humana e uma coisa muito bacana de descobrir a própria identidade, né? Então, para os alunos, acho que a minha sugestão é que não façam julgamentos nos primeiros, isso que eu aprendi da Eva Funari, quando você está colocando no papel, você realmente não ficar fazendo críticas ao seu próprio trabalho ou o que o outro vai pensar e se expressar mesmo. Depois você vai editando, vai trabalhando, o próximo pode sair melhor, não, né? Eu acho que é assim que a gente vai trabalhando mesmo.